Após um experimento energético dar errado, um homem e sua parceira ficam presos em um loop de tempo dentro de casa. A cada reinício, novos atacantes aparecem e memórias são mantidas. Para sobreviver, eles precisam antecipar eventos, enfrentar conflitos internos e decidir até onde vale ir para quebrar o ciclo. O filme começa em um quarto e mostrando coisas em um mundo pós-apocalíptico. Renton acorda ao lado de sua ex, Hannah, pouco antes de 3 homens mascarados invadirem o quarto e o levarem embora. Renton tenta escapar e quando um dos homens tenta agarrá-lo, ele é empurrado escada abaixo e morto. Mas ele acorda novamente na cama, onde o relógio mostra exatamente o mesmo horário. Da mesma forma que antes, os homens invadem o quarto e o levam para a sala de pesquisa, onde um quarto homem mascarado está deitado no chão, morto. Renton e Hannah são amarrados em cadeiras, enquanto os homens começam a falar com eles, tirando as armas como ameaça. O líder explica que o homem morto no chão, o primo deles apelidado de Cuz, foi eletrocutado pela estranha máquina de Renton antes de apresentar o grupo. Seus parceiros são Brother e Sonny, enquanto ele pode ser chamado de Father. Os homens estão ali pelos scripts de Renton, então Father lhes dá 5 minutos para pensar sobre isso, enquanto o trio sai para fazer um lanche na cozinha. Renton tem maçãs que praticamente desapareceram do mundo. Enquanto arrasta a cadeira até uma mesa próxima, Renton diz a Hannah que os homens devem tê-la seguido quando ela veio visitá-lo no dia anterior e que ele deveria ter percebido que ela estava sob vigilância. Ele pega uma tesoura com os dentes e a deixa cair no chão para poder se jogar e recuperá-la com a mão. Depois a usa para se libertar e libertar Hannah. Após fechar a porta, ele verifica a identidade do homem morto e acha que é um dos caras que o prenderam anos atrás. Hannah tenta tocar na máquina de Renton, mas ele a impede a tempo, explicando que ela está armada com 20.000 volts. Ele a chama de ARQ, quina recursiva em arco, e acha que os homens estão ali por causa dela. Hannah discorda. Ela acha que eles estão apenas com fome, como todo mundo. Mas Renton insiste que seu antigo empregador, a corporação Taurus, enviou alguém para recuperá-la depois que ele a roubou. Ele não quer chamar isso de roubo, porque foi ele quem a construiu em primeiro lugar como engenheiro da empresa. Depois de colocar uma luva de taser, ele diz a Hannah para ficar no quarto enquanto ele sai sorrateiramente para encontrar os homens. O trio está comendo na cozinha e assistindo à TV. O noticiário fala sobre as guerras de energia e como a corporação Taurus está dominando tudo, enquanto um grupo rebelde chamado Block tenta detê-los. Hannah se junta a Renton enquanto ele os espiona, e ele joga algo no chão para fazer os homens saírem da cozinha. Quando eles saem, ele consegue nocautear Sonny com um soco, mas quando tenta fazer o mesmo com Father, acaba sendo esfaqueado e morre. O mesmo cenário se repete. Renton acorda na cama ao lado de Hannah exatamente no mesmo horário. Ele tenta avisá-la sobre os homens que estão chegando, mas eles são capturados e levados novamente para a sala de pesquisa. Ao repetir as falas que Father lhe disse, Renton percebe que eles estão presos em um loop temporal, mas ele é o único que consegue perceber isso. Ele tenta explicar isso a Hannah enquanto repete o truque da tesoura para libertá-los, mas ela acha que ele está louco. Renton verifica o computador e percebe que o ARQ é o responsável pelo loop. Ele prova sua teoria a Hannah, adivinhando que Cuz tem uma cicatriz antes de tirar sua máscara. Eles fogem novamente, mas desta vez vão para o porão, onde Renton faz um plano para matar os homens, algo com o qual Hannah não fica nada feliz. Ele pega algumas máscaras de gás para que fiquem protegidos, enquanto libera gás cianeto pela casa, através da fornalha, o que surpreende Hannah, pois isso significa que Renton tem muita eletricidade, algo raro. O plano é que Renton aumente o termostato, e quando a fornalha ligar, Hannah jogue o cilindro de gás em sua abertura. Renton retorna ao corredor fora da cozinha e corre para conectar o termostato enquanto os homens saem para persegui-lo. Ele os evita se escondendo no quarto. Quando percebe que a fornalha foi ligada, ele sai e vai para a sala de pesquisa, onde os homens estão com Hannah, que diz que não foi capaz de matar ninguém. Depois de serem amarrados novamente, Renton aceita cooperar e abre o cofre onde guarda seu dinheiro e scripts. Agora que eles têm o que querem, Father decide que deve atirar em Renton porque ele viu os rostos deles, mas Hannah os impede porque não quer que ninguém se machuque. Acontece que Hannah está trabalhando com eles. Eles até a chamam de Mother. Ela os lembra de que eles são do Block e não matam civis. Renton diz a Hannah que teria dado os scripts a ela se ela tivesse pedido antes de Sonny atirar nele. Ele acorda novamente na cama e corre para bloquear a porta,
Mas os rebeldes entram de qualquer forma e eles acabam amarrados na sala de pesquisa mais uma vez. Renton se liberta, mas não Hannah, e pede que ela conte novamente a história de seu passado enquanto ele verifica o computador. Quando Taurus prendeu Renton anos atrás, ele conseguiu escapar, mas Hannah foi capturada e interrogada por 3 dias. Eles a libertaram depois que ela jurou não ter nada a ver com o roubo dos scripts. Enquanto Renton assiste a um vídeo dos dois que ele não se lembra de ter gravado, Hannah diz que a Taurus tirou sua cidadania e a casa deles, e que ela também foi enviada para um campo de refugiados. Ela pede que Renton coopere com os homens, mas ele responde que já tentou isso antes de levá-la para o porão. Ele finge que suas costas estão machucadas para distraí-la e eletrocutá-la antes de contar sua própria história. Seus supervisores o chamaram de fraude quando ele disse que o ARQ poderia gerar energia ilimitada, mas depois tentaram tirá-lo dele porque sabiam que funcionava e queriam usá-lo como máquina de guerra. Renton confessa que sabe que Hannah é Mother e se pergunta se ela realmente é do Block ou se a Taurus a transformou. Hannah mostra as cicatrizes de tortura deixadas pela Taurus enquanto admite ser uma lutadora da liberdade do Block. Renton diz que nunca parou de procurá-la, mas Hannah diz que ainda o odeia. Eles colocam as máscaras e vão para a cozinha, onde Hannah eletrocuta Sonny com a luva e Renton os ameaça com o cilindro de gás. Eles levam os homens para a sala de pesquisa e os amarram em cadeiras. Aqui descobrimos que Father, cujo nome verdadeiro é Grimm, é o namorado de Hannah. Renton pede que Hannah fuja com ele antes de mandá-la para a cozinha pegar algo para comer. Então chuta Sonny e soca Brother pelo que fizeram com ele. Quando ele diz a Grimm que Hannah irá embora com ele, Grimm pula sobre ele e Renton responde energizando sua luva para socá-lo, mas Hannah aparece para impedi-lo. Renton diz que dará os scripts ao Block se ela aceitar ir com ele, mas Hannah se recusa e o ameaça com uma arma. Como Renton não acredita que ela atiraria nele, ela atira no ARQ, fazendo Renton aceitar cooperar. Ele está blefando, porém, e quando tenta tirar a arma das mãos dela, acaba sendo baleado e morto. Quando acorda novamente, ele descobre que Hannah agora também se lembra do loop. Os eventos acontecem como de costume, e quando ficam sozinhos na sala de pesquisa, Renton os liberta com a tesoura antes de verificar o computador. Todos os loops foram registrados, há 5 deles, e todos começam e terminam no mesmo horário. O ARQ está causando tudo isso, e quando Hannah pergunta como ele funciona, ele explica que possui células de combustível que alimentam o ARQ, e o ARQ as recarrega em troca, mas ele não sabe como isso afeta o tempo. Hannah quer usar o ARQ para ajudar a causa e pede que Renton o desligue, mas ele se recusa até ter certeza de que não morrerão primeiro. Ele quer matar os homens, mas Hannah diz que eles são subordinados dela e que não machucariam ninguém, algo em que Renton não acredita. Então eles elaboram outro plano. Depois de amarrar Renton frouxamente na cadeira novamente, Hannah também se amarra e chama os caras. Ela diz que sabe onde estão os scripts, e depois que eles a libertam, ela pega metade deles no cofre. Sonny quer fazer algo com Renton, porque ele viu os rostos deles, mas Hannah promete que ele não dirá nada. Quando ela decide que levarão o ARQ com eles, Sonny tira a arma e mata todos, revelando-se um mercenário da Taurus. Ele pega um walkie-talkie do bolso de Cus e chama a Taurus para buscá-lo com o ARQ, enquanto Renton se liberta e tenta alcançar uma arma, mas Sonny o impede e atira nele. Assim que acordam na cama, Renton diz a Hannah que Sonny é um mercenário da Taurus e pede que ela entre no jogo. Os homens invadem o quarto e o levam enquanto Grimm se aproxima de Hannah, que promete que não dormiu com Renton e pede 5 minutos a sós com ele. Depois que a cena na sala de pesquisa acontece como de costume, Hannah diz que deveriam contar a Grimm sobre Sonny, mesmo que Renton não confie nele ou nela naquele momento, porque precisarão de toda a ajuda possível. Os homens ouvem alguns barulhos e vão verificar os prisioneiros. Eles encontram Renton desaparecido e Hannah com fita na boca. Depois de libertá-la, ela ordena que Sonny e Brother verifiquem o andar principal, enquanto ela fica com Grimm para contar sobre Sonny e o ARQ. No andar de cima, Renton anda sorrateiramente e encontra o corpo de Brother no chão, que havia sido atingido por Sonny momentos antes. Sonny volta à sala de pesquisa e diz a Hannah e Grimm que Renton matou Brother. Hannah não acredita, então Sonny atira em Grimm antes de exigir respostas dela. Renton chega então e o nocauteia eletrocutando seu rosto. Ao perceber que o ARQ está girando mais rápido,
Ele entra no computador, revelando que sua senha é 19 de setembro, o último dia em que ele e Hannah se viram. De repente, Grimm acorda e enquanto Renton procura um kit de primeiros socorros para ajudá-lo, Brother aparece e atira nele. Quando acordam dessa vez, Renton está pronto para quebrar uma janela e sair da casa. Algo que Hannah hesita em fazer porque eles não têm máscaras de ar. Um barulho os distrai e eles vão investigar. Eles encontram Grimm e Brother mortos na sala de pesquisa, o que significa que Sonny agora também está ciente dos loops temporais. O ARC emite frequências eletromagnéticas que podem afetar a memória. O efeito apenas passou primeiro por Renton e Hannah. Renton percebe que o ARQ não está produzindo energia ilimitada, apenas reutilizando a mesma energia repetidamente. Depois de pegar as máscaras e o gás no porão, Renton volta e Hannah diz que ele deveria entregar o ARQ ao Block para vencer a guerra. Renton não confia no Block, então Hannah pede que ele confie nela. Ele a faz jurar que destruirá o ARQ se Sonny chegar primeiro e lhe dá a senha para ativar o processo, que é Sky, a palavra código que ele deu a ela antes de serem separados. Usando uma máscara e sua luva de taser, Renton vai à procura de Sonny com o cilindro de gás em mãos. No quarto, ele descobre que o relógio está andando mais rápido e, em um armário, encontra o corpo de Cuz, o que significa que Sonny está fingindo estar morto na sala de pesquisa. Quando ele retorna, é tarde demais. Sonny já está segurando Hannah sob a mira de uma arma. Depois de ligar para a Taurus para dizer que tem o ARQ, ele ordena que Renton o desligue. Renton finge cooperar, mas quando se aproxima, toca no ARQ e na arma de Sonny, eletrocutando ambos. Hannah e Renton acordam, mas os homens não aparecem. Eles saem para investigar e descobrem que Sonny salvou Cuz, que trabalha com ele para a Taurus. Sonny mata Grimm e Brother antes de fechar a porta do laboratório de pesquisa. Então Renton aproveita a chance para colocar um cadeado antes que eles saiam para executar o plano original. Eles aumentam o termostato, colocam as máscaras e jogam o cilindro de gás na fornalha. Quando ouvem um barulho vindo da sala de pesquisa, entram e descobrem que Sonny matou Cuz e a si mesmo para atrasá-los, pois a Taurus está chegando. Eles discutem novamente sobre a possibilidade de entregar o ARQ ao Block e Hannah, furiosa, joga um objeto no painel, rachando-o. Isso faz Renton ter uma percepção e ir ao computador para reproduzir aquele vídeo estranho novamente. O painel também está rachado ali. Nenhum dos dois se lembra de ter feito aquele vídeo, que foi gravado pouco antes de um reset. O vídeo também mostra os robôs enviados pela Taurus, então Renton corre para tentar desligar o ARQ. Hannah vai pegar os scripts no cofre, mas no caminho percebe que Grimm tem algo na boca. Ela coloca uma folha de plástico sobre o sangue para caminhar por cima e se aproximar para verificar. O que ela encontra na boca de Grimm é um pequeno pedaço de papel que diz Sky. Quando ela sai do plástico, seus pés tocam o sangue, que age como condutor para o ARQ e a eletrocuta. Devastado pela morte dela, Renton decide não desligar o ARQ e esperar pelo próximo reset do loop. Assim que acordam, Grimm e Brother entram no quarto e Hannah os interrompe para contar tudo. Acontece que agora eles também se lembram dos loops, então aceitam ajudar. Os quatro saem do quarto e se movem sorrateiramente pela casa. Mas Sonny havia planejado isso, então ele e Cuz os capturam e os levam para a sala de pesquisa. Como Renton não revela a senha, Cuz começa a sufocar Hannah, forçando Renton a falar. Sonny desativa a fiação elétrica e empurra Hannah contra o ARQ para verificar se agora está seguro. Depois que Cuz atira em Brother por tentar fugir, Sonny observa que o ARQ ainda está girando e pede que Renton o desligue. Renton vai até um interruptor na parede e corta a energia de toda a casa, enquanto diz a Hannah para correr. Na sala agora escura, alguns tiros são disparados, aparentemente matando Grimm, mas Renton e Hannah conseguem escapar na confusão. Eles conseguem sair da casa, usando cobertores sobre a cabeça e revezando uma pequena máscara de ar para se proteger do ar poluído. Há uma linha preta e petrificada no chão que os faz perceber que o loop temporal termina ali. Renton diz a Hannah para ir a um esconderijo próximo enquanto ele destrói o ARQ, mas Hannah se recusa e está determinada a voltar com ele. Ambos retornam à casa e se escondem em um armário quando ouvem Cuz se aproximando e chamando o nome de Hannah. Ela percebe que ele é um dos homens que a torturaram, então sai e pula sobre ele. Cuz a empurra, mas Renton vai logo em seguida, socando-o. Hannah pega um frasco de querosene na cozinha, despeja sobre Cuz e o incendeia.
As luzes de repente voltam, o que significa que Sonny ligou o RQ novamente. Eles correm de volta para a sala de pesquisa e Renton luta com Sonny até dominá-lo e matá-lo, esmagando seu rosto contra o RQ. Uma mensagem chega pelo rádio de Sonny, dizendo que a Taurus está prestes a chegar. Renton vai ao computador para desligar o ARQ, dizendo a Hannah que ela pode levá-lo ao bloco. Mas então ele descobre algo. Há uma interrupção a cada 9 loops, o que cria uma sequência. Eles já passaram por milhares de sequências, e após cada uma, suas memórias também são resetadas, razão pela qual não se lembram de gravar aquele vídeo. A Taurus está chegando agora da mesma forma que chegou para interromper o vídeo, então eles decidem que precisam destruir o ARQ. Mas Renton muda de ideia e interrompe o processo no meio, porque quer que o loop seja resetado para que possam tentar novamente. Hannah ressalta que eles já tentaram milhares de vezes, mas Renton diz que desta vez podem deixar uma mensagem adequada. Ele grava um aviso para seus futuros eus, enquanto os robôs da Taurus invadem e matam os dois. O filme termina com Hannah acordando antes de Renton desta vez. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.